Segredos sob o gelo. O encontro de Richard Byrd com o mundo oculto da Antártida. As vozes do silêncio. Era 1946. As bandeiras ainda tremulavam sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial, mas o silêncio que vinha após o conflito não era paz, era tensão. O mundo mergulhava na Guerra Fria e cada passo era calculado como num jogo de xadrez. O almirante Richard Evelyn Byrd, veterano explorador polar e herói condecorado, estava em seu gabinete na base naval de Norfolk, quando recebeu a visita de dois oficiais. Não houve formalidades excessivas. A pasta preta sobre a mesa dizia mais que qualquer saudação. Senhor, a Operação High Jump foi aprovada. Você estará no comando. Byrd olhou o documento. Os objetivos impressos eram claros, ao menos para os olhos de qualquer jornalista: treinamento em clima extremo, testes de equipamentos, mapeamento de áreas inexploradas da Antártida. Mas anexado, havia um memorando classificado. Relatos de atividades aéreas não identificadas na região do Polo Sul. Possível presença de instalações remanescentes de forças inimigas. Determinar e neutralizar qualquer ameaça. Byrd fechou a pasta devagar. Não era ingênuo. Sabia que estava prestes a entrar em território onde fatos e lendas se confundiam. Rumo ao desconhecido. A frota partiu em dezembro. 13 navios, 33 aeronaves, cerca de 4.700 homens. Nenhuma missão polar na história tinha tamanho peso militar. No convés, enquanto o vento gelado batia no rosto, Byrd lembrava-se de lendas antigas, histórias de marinheiros que falavam de mares quentes e terras verdes além dos polos. Algo dentro dele dizia que a missão revelaria mais do que simples blocos de gelo. As primeiras semanas foram dentro do esperado. Mapeamentos, coleta de amostras, voos de reconhecimento. Mas logo começaram os incidentes. Bússolas girando loucamente, equipamentos de rádio sofrendo interferência constante e relatos de tripulantes dizendo ter visto luzes se movendo rápido demais para serem aviões convencionais. O voo proibido. Em janeiro de 1947, Byrd ordenou um voo especial de reconhecimento. Apenas ele e seu copiloto saberiam o destino exato. O céu estava surpreendentemente limpo. O avião cortava o branco infinito. Até que algo começou a mudar. Primeiro, uma névoa dourada surgiu no horizonte. Depois, o gelo deu lugar a rios cintilantes e campos verdejantes. Byrd arregalou os olhos. Havia até criaturas semelhantes a mamutes caminhando lentamente. Foi então que eles apareceram. 2 discos metálicos lisos voando ao lado do avião em silêncio absoluto. O rádio, antes morto, ganhou vida. Almirante Byrd, não tema. Siga-nos. Você foi escolhido. O manche ficou rígido, como se mãos invisíveis o guiassem. Byrd trocou um olhar atônito com o copiloto, mas não havia pânico. Apenas uma estranha calma. A cidade de luz. O avião pousou suavemente em uma pista luminosa. A luz não vinha do sol, mas de uma esfera suspensa no alto, emanando um brilho quente. À frente, uma cidade se estendia. Torres cristalinas, jardins suspensos, canais de água pura. Tudo emanava harmonia. Foram recebidos por 2 homens altos, de pele clara e cabelos dourados, vestindo túnicas brancas. Seus olhos, azuis e profundos, pareciam ver além da carne. O líder se apresentou. Sou Ariane, guardião de Agartha. Bem-vindo ao interior. Enquanto caminhavam, Byrd notava que não havia ruídos de máquinas, apenas um som suave, como de um cântico distante. As ruas eram pavimentadas com material translúcido, e crianças brincavam em praças com árvores de folhas douradas. Ariane explicou. Nossa civilização é antiga. Descendemos de povos que habitaram a superfície, Atlântida e Lemúria. Após grandes cataclismos, buscamos refúgio aqui. A terra é oca, almirante, e o coração dela pulsa com vida. Nós apenas cuidamos para que continue assim.
O aviso sentados em uma grande sala circular, iluminada por cristais suspensos, Bird ouviu o que mudaria sua vida. Vocês, na superfície, brincam com forças que não compreendem. As armas nucleares abriram portas para dimensões perigosas. Alertamos alguns líderes, mas eles ignoraram. Você foi trazido aqui para levar nossa mensagem. Abandonem o caminho da destruição. Bird questionou. Por que me escolheram? Porque você já viu além da cortina. E porque ainda guarda em si um respeito pela vida que muitos perderam. O retorno. Após horas, ou dias, Bird não sabia dizer, ele foi conduzido de volta ao avião. Poucos minutos depois, estavam novamente sobrevoando o branco da Antártida. Ao pousar, oficiais já os aguardavam. Não houve tempo para perguntas. Bird foi levado direto a bordo de um navio. Poucos dias depois, a Operação High Jump foi encerrada, meses antes do previsto. Nos registros oficiais, culparam o clima e acidentes. Mas em uma entrevista no Chile, Bird deixou escapar. O maior perigo para a humanidade vem de uma força poderosa que pode viajar de polo a polo com velocidades incríveis. Washington. De volta aos ITI no UAE, Bird foi convocado ao Pentágono. Na sala, generais, políticos e cientistas o aguardavam. Ele relatou tudo, mas logo percebeu que não havia interesse em divulgar a verdade. Um general com voz firme disse: "O que viu é agora propriedade do governo dos Estados Unidos, e assim permanecerá." Foi advertido a nunca mais falar publicamente sobre o assunto. Seus relatórios foram classificados como ultra-secretos. O Tratado. Em 1959, 12 países assinaram o Tratado da Antártida. Para o público, era um pacto de paz, proibição de atividades militares e preservação científica. Mas para quem conhecia os bastidores, havia zonas restritas, áreas que coincidiam com as coordenadas anotadas por Bird no seu diário. Lá, segundo rumores, estariam entradas para o mundo subterrâneo e possivelmente bases ocultas, algumas construídas pelos nazistas antes do fim da guerra. As sombras da suástica. Documentos desclassificados anos depois revelaram que a Alemanha nazista havia enviado expedições à Antártida em 1938-39, reclamando a região da Terra da Rainha Maud como Neuschwabenland. Relatos falavam de cavernas aquecidas por fontes geotérmicas e túneis que levavam a bolsões habitáveis. Alguns acreditam que parte da tecnologia que Bird viu nos discos voadores era fruto de uma aliança entre cientistas nazistas e os próprios habitantes de Agartha, ou, no mínimo, fruto da tentativa nazista de copiar tal tecnologia. O diário anos depois, após a morte de Bird em 1957, surgiu o que ficou conhecido como o Diário Secreto do Almirante Bird. Nele, havia descrições detalhadas da cidade, dos seres e da conversa com Ariane. O diário também mencionava que Agartha não era única. Havia outras cidades, conectadas por túneis, sob continentes inteiros. O documento, embora desacreditado oficialmente, se espalhou entre pesquisadores, sendo visto por muitos como a verdadeira razão do Tratado da Antártida. O legado décadas se passaram, mas a Antártida continua guardando seus segredos. Expedições independentes são limitadas, e imagens de satélite das áreas restritas são frequentemente encobertas ou borradas. De tempos em tempos, surgem relatos de OVNIs entrando e saindo do gelo, de luzes estranhas e de estruturas gigantescas enterradas. Se a história de Bird for verdadeira, a Antártida é mais que gelo. É o portal para um mundo oculto, onde civilizações evoluídas esperam o momento certo para revelar-se, ou para se proteger de nós.